Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje, sempre com entrevistas muito interessantes, e hoje não será diferente. Certa vez o pensador Augusto Cury escreveu: sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho da sua alma para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno da sua inteligência. Verdade, não é? Meus amigos, hoje eu vou conversar aqui com José Roberto de Siqueira, alto executivo e empresário. Vai ser uma entrevista sensacional pelo trailer, né? Olha só, pelo trailer que ele me deu aqui lá na maquiagem. Tudo bem? Bem-vindo, Siqueira. Obrigado, Alberto César. Você viu que eu já falei um termo super antigo aqui, né? Trailer. Você é do tempo do trailer também? Também, do trailer. Antes de passar o filme, tinha um trailer. É verdade. Exatamente. Zé Roberto de Siqueira. Não se esqueçam do de Siqueira. Executivo com mais de 30 anos de experiência, mais de 35 anos de experiência em liderança como presidente e CEO em empresas multinacionais e nacionais, membro dos conselhos de administração, professor de MBA, palestrante, membro de conselhos empresariais em várias empresas e CEO da Premiata Consultoria. Beleza, hein? Pelo jeito aqui você tem uns 150 anos, né? Para fazer tanta coisa. Comecei aqui. Cedo. Começou cedo? Comecei cedo mesmo, assim, com 20 anos. Que legal. Mas se alguém te perguntar assim, por favor, seu Siqueira, o senhor faz o quê? O que você responde? Eu formo pessoas. Forma pessoas. Foi o que eu fiz ao longo desses últimos anos. Nos últimos 15 anos, mais de uma maneira um pouco mais forte. Tá, muito legal. Bom, no coloquial pode ser Siqueira mesmo, né? Claro. José Siqueira. Muita gente tem dúvida, vamos começar a esclarecer agora. Qual é efetivamente o trabalho do executivo na empresa? Bom, eu iria dizer que são 3, 4 pontos básicos. Primeiro, ele tem que conduzir as pessoas para que elas possam atingir as suas metas. Segundo, tem que cumprir com as suas metas. Toda empresa precisa dar lucro. Então, você tem que fazer com que as pessoas possam produzir em direção ao lucro. A outra coisa é fazer com que a empresa cresça. A empresa ganhe espaço, ganhe market share, ganhe mercado, exposição. E a quarta coisa é fazer com que as pessoas sejam felizes também. Também, faz parte. Porque você administrar uma empresa, se for pensar bem, você trabalha numa empresa 8 horas, 10 horas diárias, todos os dias. Vive mais na empresa do que com a família, né? Exatamente. E aí você tem que criar um clima feliz. As pessoas têm que ser felizes. Se você descontar as horas que você dorme, a sua empresa é a família, porque você está com a sua família efetiva, mas você tem 8 horas de sono ali, você pouco fica realmente com a família, né? Então a gente tem que tá vivendo bem. E conviver bem dentro de uma empresa é receita primordial para sucesso, não? Você tem que gerar um clima bom dentro da organização, obviamente. E aí você passa por alguns passos. O primeiro passo é que as pessoas têm que, de certa forma, fazerem o que gostam. Nem todo mundo em uma empresa faz o que gosta. Então você tem que saber como você treinar aquelas vamos dizer, pessoas que precisam melhorar. Tá, entendi. O executivo não tem nada a ver com o empresário. O empresário é o dono, tá certo? É o dono. Normalmente o empresário é um executivo também, não? Ele pode ser. Existem casos onde existe uma mescla, onde ele opera junto, onde ele está todos os dias lá também. O Siqueira, você conversando com uma pessoa aí por, sei lá, 1 hora, 2 horas e tal, você consegue traçar um perfil? Essa pessoa se daria bem em tal coisa, essa pessoa seria um bom empresário, deveria ter uma startup? Porque você consegue definir essas coisas numa conversa assim um pouco demorada? Eu acho que sim. Eu já fiz muita entrevista de emprego para altos cargos, né, para assim, pessoas que iriam vir trabalhar comigo. E a gente tem alguns traços que a gente olha, né, na pessoa, no histórico dela, né?
o que ela fez. E o que você fez é muito chave para que você tenha, para que você ande bem na empresa. E qual é sei lá se existe um segredo, né? Mas o que as pessoas têm que fazer para alcançar, para subir, para crescer dentro das empresas? Você, como CEO, deve ter observado muitos diretores querendo galgar. Me fale um pouquinho sobre concorrência, é salutar, como é que é? Eu acho que são alguns passos básicos. Uma é você tem que se formar. Você tem que estudar sempre. Os médicos hoje estudam sempre. Sempre, não para. O médico nunca. trata de vidas. A mesma coisa na empresa, você trata de pessoas e de lucro. Então você tem que se formar sempre. A outra coisa é que você tem que ser uma pessoa que se comunica bem. Uma coisa é você ter uma comunicação boa. E a outra coisa, né, você saber fazer comunicabilidade, que são coisas meio diferentes. Então explica para mim. Quando você comunica dentro de uma empresa, você pode mandar um e-mail de que eu conto uma coisa, uma nova fábrica, um novo produto, eu te mando isso. Tá. Agora, a comunicabilidade é quando você se comunica nos vários níveis da empresa. Então você tem que saber falar desde os diretores até o próprio pessoal de chão de fábrica, por exemplo, se for numa fábrica. Tá. Então você tem que ter uma empatia, que é o quê? Entender o lado do outro. Isso aí é importante. Agora, eu percebo às vezes, né? Eu trabalhei já em algumas... minha vida toda basicamente foi em meio de comunicação. Sim. Eu trabalhei já em conglomerados de comunicação onde tinha os presidentes. Os CEOs são os presidentes, não são? São. Só mudou na nomenclatura. É. Muito bem. E é muito difícil o acesso a essas pessoas. E é natural, as pessoas colocam assim uma certa barreira entre a presidência, entre os CEOs e os demais. Vamos tirar assim os diretores, assessores diretos, mas Sim. Os funcionários, porque às vezes é tão importante o CEO ouvir um funcionário para ele acompanhar, saber por que existe essa barreira entre esses dois lados. Eu acho que isso aí varia, né, de cada um, né? Do próprio perfil de cada um. Eu nunca tive esse tipo de perfil. Eu posso contar 2 histórias rápidas para você. Contar. Em que eu acho que é muito bom você ter contato com os times mais jovens e mais júniores. Então eu sempre fui aquele cara que chegou cedo e aí dentro da organização eu ia sempre visitar as pessoas na áreas delas, aonde elas estavam trabalhando. E aí você mantém aquele contato com aquelas pessoas. Uma outra coisa, eu sempre fiz assim encontros da empresa comigo, direto. Então, em vez de passar informação para uma área que passa para outra, eu sempre fiz o que a gente chama de town meetings, que são aí encontros todo mês, onde você expõe como é que os resultados da empresa estão e você faz aí sessões ali de perguntas e respostas para que você tenha esteja mais próximo. Então, como eu vejo, sabe, Siqueira, qualidade total numa empresa. Por exemplo, vamos pegar aqui, vai a televisão até para facilitar. Claro. O cinegrafista vai para a rua com o repórter e tal, faz a matéria, chega e dá para o editor. O editor faz a edição, tem ali o editor de imagem e tal, de texto. Agora, não seria importante, isso aqui deve acontecer aqui na nossa emissora, que cada departamento, por exemplo, chegasse um departamento de externa com a nossa edição, o que é que eu preciso fazer na externa para facilitar o seu trabalho? O que é que você pode fazer aqui para facilitar o meu trabalho? Essa troca, é isso que eu acho importante, que eu por vezes não vejo nas empresas. Então, tem 2 formas, né, de você ver. Existem grupos e times. Quando numa empresa existe grupo, é um bando de gente trabalhando junto, só isso, per si. Quando existe time, é diferente. O time é quando você entende o lado do outro, você faz parte do outro e todo mundo tem o mesmo foco. Isso aqui, então, por exemplo, um bom técnico, ele consegue tirar do mesmo time números melhores do que o outro que não cria comunicação. Verdade. Vamos falar um pouquinho sobre a situação nossa do país hoje. Como é que isso aqui afeta a nossa economia?
Bom, eu vou falar um pouco sobre o nosso emprego, empregabilidade. Nós temos hoje 13,5 milhões de desempregados, né, pessoas sem emprego. E você sabe que isso aí é maior do que a população da Bélgica. Olha aí. Do Uruguai são 4 vezes o Uruguai. Então não é muito fácil. E isso começou um pouquinho atrás, começou em 2003. De 2003 a 2009, 2010, a gente teve um PIB que sempre vindo bem. Sim. Nos últimos 5 anos, nós tivemos PIBs muito ruins, o que fez com que a nossa economia caísse. A gente tem mais gente que nasce, com PIB menor, você tem uma renda per capita menor. O segundo fator é a nossa carga tributária. Nós temos uma carga tributária em empresas hoje muito altas. Eu tenho aí áreas aí que tem uma carga tributária de 35%. É de tirar o escalpo, né? É de tirar. Nós temos juros muito altos. Se uma empresa nesses últimos anos não mandou bem das pernas, ela teve que pedir empréstimo em banco. E o banco cobra um juro extremamente alto. Sim. Então você não tem como pagar isso. Então, e outros fatores, essa crise política toda, né? Um país corrupto, né? Um setor público corrupto, que fez com que o nosso emprego caísse. Então o emprego, claro, está diretamente ligado à economia. E a economia depende da política. Então uma coisa vai linkando a outra, né? É isso aí, economia é isso, né? Quando você linka tudo. Nós, assim, por exemplo, para falar sobre a indústria, que é uma área que os últimos a indústria está anos... empregando muito menos, é por isso que nós temos esse enorme número de desempregados. Está empregando muito menos. E por menos. quê? Por causa da falta de dinheiro? Então, porque ela já foi 24% do nosso PIB, tá? A indústria hoje é 11%. Metade. Comércio sofreu. E o que cresceu foi o agro, né? E o setor agro. O setor agro. E o setor agro, ele de certa forma ele emprega muito pouco, porque tem muita máquina. Então você gera pouco emprego. Ah, tá certo, tá? Verdade. E óbvio que existem outros empregos mais indiretos. No setor agro existe mais informalidade também? Também. Durante muitos anos, sim, sabe? Meu trabalho... Sim, sem dúvida. Agro, sem dúvida. Trabalho... Mas o José Roberto Siqueira, eu sei que pela experiência que você tem, nós estamos melhorando ou ainda não? Nós estamos melhorando. Em relação ao ano passado, em relação aos 2 últimos anos, sim, a gente já vê que o dinheiro já começa a sair um pouco da onde ele estava, né? Ou o pouco dinheiro que tem. A gente já vê alguns índices que melhoram, a inflação está baixa, a gente vê um dólar aí estável. Então, mas ainda é um cenário, né, incerto. Para falar um pouco do ano agora, né? É um cenário, é um ano de Copa, é um ano de eleições e um ano incerto. Mas Copa é bom ou é ruim? Para algumas áreas para outras não. Porque o país para, né? O país, de certa forma, para ver a Copa, né? Algumas áreas, como a indústria gráfica, a indústria de plástico e tudo mais, vende, né? Mas as outras esperam um pouco. Tem um contrapasso. Mas então, aí. Se você for analisar, depois tem eleição, para também. Tem eleição e para durante alguns meses, né? Exatamente. E outra coisa também, o pior disso não é que o país pare só. É que você não sabe quem é que vai ser o próximo presidente. Sim, mas o maior que interessante isso é que você falou, Copa do Mundo, o país para. Aí vem a eleição, o país para. Aí depois o país para, porque todo mundo fala o seguinte, olha, enquanto não terminar esse governo, vamos esperar para ver como é que vai acontecer no próximo... É uma coisa, é uma bola de neve. Agora, a partir do ano que vem, a coisa tem que andar, precisa dar largada nesse país, né? Eu acho que sim. Se os índices ficarem como eles estão, eu acho que a gente, em 2 anos, 3, volta outra vez. Se você analisar o país, nós sempre, desde 1940, 45... Nós sempre tivemos 3 anos bons, 2 anos ruins, 2 anos bons, 3 anos ruins. Isso é comum no nosso país. Mas essa é uma das piores, né? Essa é a pior. É a pior. Então, aí esse desemprego é muito ruim. Vem muito ao encontro daquilo que você me falou há pouco aqui, nós não estávamos no ar ainda, que para se construir um nome você demora anos e anos para fazer um grande nome. Isso. E para perder o nome você pode perder em 5 minutos. O Brasil tem 518 anos e... construiu durante todo esse tempo. Agora, nesses poucos anos aí, a coisa caiu de vez, mas nós vamos retomar, se Deus quiser. Vamos, a gente precisa disso. Muito bem.
Quero pegar muitas outras dicas de você a respeito do funcionalismo ainda, do trabalho e tal. O Siqueira, a gente falou aqui de 13 milhões, aí, ponto alguma coisa de desempregados no país. E nesse mote aí, qual é mais ou menos o nível das pessoas desempregadas? Olha, nós temos todos os níveis. Todos. Desde do alto executivo, do médio e alto, até pessoas mais júniores. Mas hoje, quem sofre um pouco mais são os mais jovens. Os mais jovens? Que não têm, assim, experiência. Ah, tá. E os que custam mais para a empresa também. Na hora de corte, na hora de crise, o que a empresa olha? Custo. E às vezes comete erros. Porque você dispensar uma pessoa que tem, assim, experiência, que se adaptou ao longo desses anos, pode lhe custar mais caro. E você trocar por uma pessoa mais barata, se não tiver a mesma competência do que a outra pessoa, a empresa sofre. Bom, vamos lá. O executivo é condição sine qua non. Ele tem sempre uma formação acadêmica. Sim, precisa ter. Se não tiver 2, 3 hoje, sim, né? Hoje sim. Não exige muito mais, que a pessoa tenha muito mais formações. Quanto a idiomas, ele tem... Idiomas precisa falar, precisa falar inglês pelo menos, precisa né? falar inglês pelo menos. Hoje espanhol, até mais. Hoje no espanhol e inglês é básico, vamos dizer assim. Espanhol e inglês. Básico, para quem quiser se dar bem na carreira. Com o Mercosul ficou muito mais forte o espanhol, né? Ficou mais forte. Caiu um pouco agora, ultimamente, porque o Mercosul acabou não dando muito certo, né? Exatamente. Mas, assim, espanhol é uma língua falada na América Latina inteira, são 23 países do México ao Chile, né? E nós, brasileiros, sobretudo nós que trabalhamos na imprensa e no segmento esportivo, o que a gente acha que entende que fala espanhol é uma coisa impressionante. Né? Isso é muito engraçado. Mas é muito engraçado. Portunhol, pessoal. Exatamente, né? Mas eu me recordo de estar na Copa do Mundo dos Estados Unidos e estar acompanhando estar com um brasileiro lá no refeitório da imprensa, lá em Dallas, né? No Central Park em Dallas, e estávamos no Fair Park, perdão. E estávamos ali e não conseguimos entender bem o que estava sendo falado e tal. E aí tinha uma espanhola, uma americana que falava espanhol. E o meu amigo falou assim, olha, nós outros podemos falar agora. Ela escutou assim e começou a falar espanhol, não entendeu absolutamente nada. Mas a gente acha que porque aqui o portunhol, aqui na América do Sul, a gente entende, mas você vai para a Espanha falar portunhol. Mas assim, se você pensar bem, hoje são 23 países, incluindo o Caribe, né, América Central, dos quais 20, 21 falam no espanhol. Não é assim igual o espanhol em cada país. Sem dúvida, tem lá seus dialetos também. Conheço bem porque fui CEO para essa área. Sim, né? Você fala quantos idiomas? Eu falo 4 idiomas. 4 idiomas. Muito bem. O alto executivo hoje, quando a gente sabe que tem mais de 13 milhões de desempregados e que há altos executivos também nesse mote todo aí, a reposição desses altos executivos pelo valor, pelo salário, às vezes até pela própria idade, eu não sei, é mais difícil? Acaba ficando mais, né? Em momentos de crise acaba ficando mais difícil. Tem uma coisa interessante que eu queria comentar, que esse país não valoriza muito as pessoas com mais de 50, 55 anos. Meu próximo assunto era esse. O que nós fazemos? Porque então, você também já passou. Eu já passei disso e tal, mas eu vejo que se criou muito aquela história de que a pessoa mais jovem custa menos e rende mais, porque tem mais gás de disposição. Isso varia de acordo com, cada um. Sei. Eu conheço gente com 55 anos, extremamente jovem, com 61 como eu, que me acho jovem ainda, ativo. Bastante. Né? E gente com 25 anos extremamente velho, parece velho. Então tem muita coisa. Acho que a fórmula certa é você ser uma pessoa competente, não importa na idade que você tenha. E gás, todo mundo tem. A gente tem a mesma idade quase, você é um cara que tem gás, trabalha, né, produz e tudo mais. Reparando, eu sou mais velho que você 2 anos. Mas é pouquinho. Vivemos as mesmas coisas, brincamos das mesmas brincadeiras. Né? Falamos isso. Ô Siqueira,
Dá uma dica assim, para quem está um executivo, ele quer entrar, porque um executivo hoje, em condições normais do país, um alto executivo, não digo nem alto, mas um executivo, uma faixa salarial de 30 a 50 mil, mais ou menos. Varia de 25 até 50 mil. 25 até 50 mil. Por aí. É um alto salário. Claro que é. Sem ter que jogar futebol, sem ter que ser xingado pela torcida, sem ter que ter concentração, não precisando trabalhar de sábado e domingo. Quer dizer, na teoria, né? Porque às vezes trabalha-se até muito mais, né? Sim. Mas enfim, é importante você chegar no seu e apresentar um currículo com muitos cursos, muitos diplomas. Até quanto isso é importante? Você ficar fazendo cursos, como é que é? Olha, isso é muito válido, porque hoje esse pessoal jovem vem com vários cursos também, né? Então você tem que estar sempre atualizado. Nem que seja para disputar com o jovem, você tem que estar com Nem que seja para disputar com o jovem, que é o que hoje não ocorre dentro das organizações. Né? Então, assim, você tem que... Eu acho que, assim, você tem algumas coisas básicas. Primeiro, você tem que ser uma pessoa que se adapte fácil. Tem algumas pessoas mais velhas que não mudam. Então, você precisa mudar, precisa estar sempre atento ao que, sabe, não ocorre dentro do mundo empresarial. Segunda coisa é fazer curso. Terceira coisa é você fazer networking, você se relacionar, encontrar as pessoas que você conviveu ao longo da sua carreira, porque em determinado cargo, o que te emprega vai ser o networking que você tem. É uma pessoa que vai lá e aí conhece o Alberto César, e aí indica ele para uma outra pessoa num outro cargo. Entende? Isso é muito importante. Indicação mas é importante. O network, a indicação aí, o apadrinhamento suplanta o que é meritório? Não, você tem que ter... Isso é uma ajuda, mas você tem que ter mérito. Se você não tiver capacidade, não adianta. É verdadeiro quando eu digo assim, eu te ajudo, eu abro a porta para você, mas sua manutenção na empresa não depende mais de mim. Isso é verdadeiro. Você pode abrir as portas. Muito verdadeiro, né? Você indica, né? A pessoa pelo que você conhece do histórico dela. Sim. Porém, ela é que dentro dessa empresa precisa mostrar para que veio. E nada como entregar números. Hoje, se dá muito valor para quem entrega resultado. Sim, só se fala nisso nas empresas. E aí é o mérito, né? A meritocracia. Existem, né, programas de bônus que você ganha salário e bônus. E esse seu bônus, ele é com base se você atingir a meta ou não. Sim. Se você não atinge as suas metas, você não é um executivo de ponta. Fala para mim, você que já foi CEO, que deve ter tido de puxa-saco. Como é que o CEO vê o puxa-saco, o diretor puxa-saco, o gerente, o executivo? Como é que vocês... CEO, qual que é o plural de CEO, hein? CEOs. CEOs. Como é que vocês, CEOs, veem isso? Você nota, né, a pessoa, né? Puxa-saco, você percebe logo de cara. É abominável, não? Eu acho que é. Acho que numa organização é. Eu acho que, assim... O que é pior numa empresa é aquela pessoa que não forma as outras pessoas, que não é um bom líder, que não entende as outras pessoas, que não inspira as outras pessoas, que não motiva as outras pessoas. Acho que isso é pior do que você ser um puxa-saco. Porque existem vários tipos de líderes. Eu sempre brinco, você tem o líder lobo e o líder ostra. O ostra é aquele líder que guarda tudo para ele e fala tudo para ele. E o lobo é aquele que, sabe, caça junto, que tem time, trabalha em Você gosta mais do lobo, claro, né? Sempre. Líder ostra é o que... Líder ostra é o pior. É o pior que tem. E aí tem um outro tipo também que fala muito e faz pouco, que é papagaio. Líder é papagaio. E vocês sabem disso, né? Sabemos na hora, você sabe na hora. Porque aquele cara que chega, né, pra você e fala assim, olha, você fica calmo, fica sossegado, porque você vai ganhar mais, você é um cara bom. Aí passa um ano e não ocorre nada. Esse é aquele líder que fala muito e que entrega pouco. É mais fácil você ser um líder, muitas vezes até um pouco duro, um pouco firme, mas aí entrega o resultado porque a própria equipe vai te dar valor. Interessante isso aí, interessante. Siqueira, eu queria ter a sua opinião a respeito de promoção. Porque às vezes você promove
um determinado vendedor a supervisor, sim, você perde um grande vendedor e não ganha um bom supervisor. Como é que se mensura isso? O que se leva em consideração quando as pessoas que estão no nível acima, o que é que eles precisam olhar para promover as pessoas? Bom, precisa olhar o mérito delas, né, ao longo dos últimos anos, o que ela entrega, como é que ela trata a sua equipe, como é que ela forma pessoas. Mas uma empresa boa, ela forma este outro que vai sair para aquele cargo. Esse não é sucessor. Porque se você é uma pessoa boa e eu vou tirar você para te promover, eu preciso ter na empresa uma pessoa pronta para te suprir. Se não tem, você vai fora no mercado e traz. E essa na empregabilidade que ficou muito ruim hoje no Brasil. Porque você não repõe mais algumas pessoas. Então, costumo falar, vez ou outra, que para você ser promovido, primeiro você, enquanto um gerente ou alguma coisa, tem que trabalhar os seus subalternos para que alguém venha para o seu lugar, para que você possa deixar e você seguir adiante. Exatamente. E normalmente as pessoas, por ciúme ou qualquer outra coisa que o valha, acabam não preparando as pessoas para o lugar delas, e isso é ruim. Isso é muito ruim, e isso que você coloca de uma forma correta é fato. Só que assim, eu vou contar duas coisas que é o meu próprio estilo. Eu sempre tive na minha equipe, trabalhando comigo, não para mim, né? Porque as pessoas já trabalham para mim, mas comigo, pessoas melhores do que eu. Que interessante. Então eu sempre tive, né, um diretor financeiro que entendia finanças mais do que eu, um diretor de marketing que entendia mais marketing do que eu. Por quê? Porque aí você consegue trabalhar em time. E o que o CEO faz? Ele é quem olha como um todo, ele olha por cima tudo. E você tem que saber que as pessoas também querem carreira. Não é só a sua, não. Você tem que criar isso, condições para fazer. E isso é importante. Isso aí passa a ser depois a engrenagem. Você preparou ali vem para você vai para lá e aí vai seguindo a engrenagem. Siqueira, você tem uma empresa que as pessoas podem comprar curso online, é isso? Isso. É a Premiata. Isso, Premiata. E, aliás, são vários cursos? Hoje são 7. Eu ainda tenho mais saindo do forno mais 5, que deve estar no ar daqui um mês e pouco. São cursos que você baixa, você pode assistir em casa, você tem 48 horas para ver esses cursos. E são de vários temas, desde planejamento no estratégico até qualidade de vida. Eu tenho um curso bacana que fala sobre esse equilíbrio da vida profissional com a vida pessoal. Você não manda ninguém parar do emprego e ficar morando na praia? Ainda não. Você tem um sonho assim, não? Não tenho. Não, eu também acho que não. Eu acho que eu vou morrer fazendo o que eu faço. Mas eu acho que eu vou morrer falando, trabalhando. Também, você é um líder, você é um cara que tem nome, você tem a sua carreira, a sua história. Então, eu acho difícil. E ainda faz o que gosta, né? Faço o que gosta. Isso é muito importante, você sempre fazer o que você gosta. Dizem que quando você faz o que gosta, você não trabalha num dia. É verdade. Você sabe que se você faz o que gosta, sabe que essa história começou lá atrás com Cristo? O sacrifício vem de sacro ofício, que você trabalha para Deus. Então, quem não gosta disso, fala, puxa vida, esse trabalho, ele é um sacrifício que você entrega para outra pessoa. Olha que legal, muito legal. E aí começou lá atrás. E o seu curso, a gente colocou aí o seu... Coloca de novo. É isso aí, né? É o seu site, cursos.premiataplus.com. Exatamente. É o site. Aí no site a pessoa navega. Você vai lá, navega, baixa, compra, assiste. Você pode assistir em casa, assistir pelo celular. E isso aí depois tem um certificado? Não. As pessoas vão lá e compram. Só mesmo para enriquecimento e tal. Isso. Muito interessante. Para se formar. Você já ouviu aquela expressão assim? A gente começou a falar aqui, nós estamos em cima do horário aí, mas dá pra gente falar, quero ouvir a tua opinião. Eu vou aposentar, eu vou ficar mais sossegado e tal. As pessoas que têm um ritmo de vida acelerado como você, como eu, assim, dificilmente fazem isso, né?
Eu acho, né, que sim. Eu acho que se você faz o que você gosta, você faz bem, o que a gente falou agora. E outra coisa, se você tiver disposição, tiver uma energia, acho que acho que a chave de tudo é você querer saber passar o que você sabe para os outros. Essa nossa experiência aqui está sendo muito rica, né? Para mim, porque, sabe, eu aprendi com você, com a sua equipe toda. Então, se você passa o que você sabe, você tem um valor muito alto no mercado. É importante você ser altruísta também, né? Exatamente. E dinheiro é bom, mas não é tudo. Então, muitas vezes a gente faz as coisas até pelo próprio prazer de fazer. Claro que o dinheiro é importante, ninguém vive sem ele. Mas não é tudo, né? Então a gente tem que fazer realmente aquilo. Eu faço muita palestra grátis, assim, para poder ajudar as pessoas em várias áreas. Eu não faço muito. Todas as que eu fiz foram grátis. Todas foram de graça. Que tem aí, nesse caso, uma empresas que pagam, né? E sabe o teu valor, né? José Roberto de Siqueira, foi um prazer enorme te conhecer, viu? Que isso, meu. Obrigado a você, obrigado por muito interessante. Obrigado por esse espaço todo. Aí espero, né, que o meu pessoal de casa foi muito útil, a entrevista. Gostou e estou inteiro meu dispor para você. Muito bem. Gente, tá vendo? Conversei aqui com o José Roberto de Siqueira, alto executivo e empresário. Tenho certeza que vocês absorveram muita coisa dessa entrevista. Afinal de contas, uma pessoa extremamente experiente. Eu gostei demais. Quero lembrá-los que eu volto às 7 horas da noite com o nosso RF Esporte Clube, tá legal? É isso aí, gente. Saúde, paz, alegria e boa sorte para todos nós.